Olá! Quer aprender esse cabelinho cacheado super fofo? Então assiste esse vídeo até o final porque eu vou te ensinar o passo a passo. Para começar a fazer esse cabelo em degradê, nós vamos escolher aí 2 tons de massa. O primeiro vai ser a parte de cima da raiz, o segundo vai ser a parte de baixo das pontas. No caso desse cabelinho eu queria a parte loira maior, então eu peguei uma parte maior de massa amarelinha. E aí eu vou juntar uma massinha na outra e vou começar a abrir com o rolinho. Esse processo é longo, é um pouquinho demorado, mas o resultado vale muito a pena. E aí a gente vai abrindo e vai dobrando, vai abrindo e vai dobrando, até que essa parte amarelinha comece a se misturar com a parte marrom. Se começar a grudar na mesa ou na mão, você pode utilizar um pouquinho de creme e continuar fazendo esse processo de abertura da massa. Com o passar dos minutos, essa massa vai ressecando um pouquinho. Então você pode utilizar um pouquinho mais de creme para passar na mão, no rolinho, em cima da sua bancada aí da sua mesa. E vai repetir esse processo por bastante tempo até chegar mais ou menos na cor que você quer. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Ana, esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo! E depois de repetir esse processo aí, chegar na cor que a gente quer que fique essa massa, nós vamos abrir em uma tira fina, levando em conta aí o comprimento desse cabelo. Como eu vou fazer cachinhos, eu preciso fazer essa massa um pouco mais larga, porque quando eu cachear, ela vai diminuir e quando secar, ela vai encolher. Então, eu vou fazer aí a abertura dessa massa, levando em conta todos esses fatores. Vou deixar ela um pouco fina, vou fazer as marcações aí, eu tô utilizando uma régua, mas você pode utilizar uma esteca retinha, o que você tiver aí. Depois de fazer as marcações, eu vou cortar pequenas mechas. Essa massa tá bem úmida e como eu manuseei essa massa por muito tempo, ela também ficou um pouquinho quente. E quando isso acontece, fica mais fácil dela grudar em cima da superfície. Então, eu tô tirando aí mechinha por mechinha e já vou começar a fazer os cachinhos da minha boneca. É importante fazer esse processo rápido, não deixar essa massa parada por muito tempo, porque senão ela vai começar a grudar na bancada. Por ela estar úmida e aquecida, ela vai ficando muito mais mole. Então, é importante a gente não deixar muito tempo essa massa parada e já fazer rapidinho os cachos. O vídeo tá acelerado, então parece que eu tô fazendo muito mais rápido do que realmente eu tô. Eu coloquei esse plástico aí por cima só pra massa não ressecar, pra eu conseguir fazer essas marquinhas. Mas logo depois eu tirei esse saquinho porque eu percebi que justamente por conta da massa tá um pouco mais aquecida do que a temperatura que ela costuma ficar, ela começou a umedecer e grudar na mesa, então eu acabei tirando aí esse plástico pra deixar ela respirar um pouquinho. Mas aí acelerei também o processo para tentar fazer esse cachinho na maior velocidade possível para que não ressecasse. Então vocês podem ver aí que o processo é simples. Eu afinei um pouquinho a ponta para ficar num formato melhor, reforcei as marcações com a esteca e fui girando aí. Você pode utilizar um palito também se você preferir para girar no palito e deixei de canto para secar. Não vou deixar secar completamente, vou deixar ela dar apenas uma ressecadinha para não perder muito o formato dos cachinhos e depois eu vou começar a fixar. E tá aí a mocinha que vai ganhar esses cachinhos. Então, para começar a cobertura, eu utilizo a mesma massa que eu utilizei no começo, que é esse marrom escuro, e vou fazer aí a cobertura dessa cabecinha. Não precisa se preocupar muito com o acabamento nessa parte, porque depois a gente vai colocar os cachinhos, a gente vai alisar bastante, vai mexer bastante com essa parte. Então, é importante aí só cobrir com a massa fina e não muito fina. Alisar para não ficar com rachadura. Tomar cuidado aí com os cantinhos para não ficar desproporcional perto da orelhinha. Tira os excessos, alisa direitinho e posiciona certinho. E aí, vou começar na parte de trás a grudar os cachinhos. Como a massa que eu utilizei para cobrir a cabecinha tá muito úmida, eu só vou posicionando os cachinhos sem passar nenhum tipo de cola. Eu não costumo utilizar cola nesse processo, nesse tipo de cabelo. Vocês vão entender por que no decorrer desse vídeo.
E eu utilizo muita água, eu aliso bem, porque eu não gosto que fica as marquinhas de emenda. Essa é a primeira camada, então eu posicionei ela meio que grosseiramente, entre aspas. É importante tomar cuidado nessa parte para deixar as cores bem alinhadas. Então vocês podem perceber aí que o escuro, a cor média e a clarinha, elas estão mais ou menos na mesma posição. Por ser um cabelo cacheado, a tendência é esses cachinhos irem desmanchando conforme a gente faz, mas a gente vai ajeitando eles aí aos poucos. Então, eu fui posicionando os cachinhos, levando em consideração que essa massa vai encolher quando secar, o cachinho vai diminuir. No caso da menina que eu utilizei para fazer essa bonequinha, o cabelo dela é quase um Chanel, assim, é bem curtinho. Então, vocês vão perceber também que conforme ele for diminuindo, ele vai ficar super diferente. E os cachinhos também, eles vão abrindo conforme a gente vai posicionando. Mas depois a gente vai fazer também um processo para eles voltarem ao formato. Então, pode ir fazendo, vai posicionando, umedecendo essa massa e posicionando esses cachinhos. Não deixa secar, eu mantenho essa umidade aí, utilizo essa caneta com água, mas você pode utilizar o dedo molhado também, não tem problema. Que logo logo a gente vai alisar. Eu fiz aí a marcação do meio, porque o cabelo dela tem a divisão no meio. E aí com o pincel modelador ou uma esteca, o que você tiver, a gente começa a alisar para unir esse cachinho que foi colocado na cabecinha. Eu gosto de fazer dessa forma porque a cola, ela deixa aquele aspecto brilhoso. E se você não tiver um verniz para utilizar, acaba ficando manchado. Então eu faço assim, porque eu gosto de fixar bem esse cachinho nessa massa que tá fazendo a base da cabecinha. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Vou posicionando aí os cachinhos, umedecendo bem a massa. E em seguida eu vou alisando e já fazendo algumas pequenas marcações, porque a raiz do cabelo dela não é uma raiz lisa, ela tem algumas ondulações também. Então aí com o pincel modelador eu vou fazendo também essas marquinhas, para não ficar liso na parte de cima. É importante alisar muito bem, tirar as marcas de digital. Tomar cuidado enquanto tá manuseando a peça, porque às vezes a gente encosta na massa escura e quando encosta no corpinho ou no rostinho, essa sujeira da massa molhada pode grudar em outras partes. E aí depois que secar um pouquinho esse molhadeira que eu fiz aí em cima da cabecinha dela, eu vou utilizar uma esteca e vou fazer algumas ondulações na raiz desse cabelo. É importante fazer bem marcadinho, porque o cabelo cacheado, no caso dela, a raiz é um pouco crespa também, então não faz sentido deixar liso. Em seguida eu vou pegar aí um tecido, que eu vou colocar a minha bonequinha paradinha, e vou começar a modelar novamente esses cachinhos, porque eles começam a ceder, como eu comentei antes. Então eu vou girando aí um por um, colocando eles novamente na posição. E esse tecido é importante para ele poder sustentar a bonequinha de uma forma mais fofinha. Você pode utilizar uma espuma também. Ele ajuda a segurar também esse cabelinho na lateral. Depois que eu cachear todos eles novamente, eu venho aí com um jato quente de secador por alguns minutinhos para ajudar a ressecar um pouco mais essa massa, para ele segurar mais e não ficar caindo os cachinhos. Eu não seco completamente, mas eu tento deixar bem ressecado. Vou ajeitando novamente aí para ver se tá tudo certinho, tomando cuidado para não amassar os cachinhos, para um não grudar no outro. E sempre ajeitando. O que tiver maior pode cortar com a tesoura. Em seguida eu vou utilizar aí um pedaço de algodão, você pode utilizar algodão comum ou a manta acrílica para sustentar esse cabelinho enquanto ele completa a secagem. Então eu vou posicionar ele aí embaixo desses cachinhos, em cima do ombro.
Para fazer isso é importante a massa estar totalmente seca, tanto na cabecinha quanto no corpinho, na roupinha, para que esses pelinhos não grudem na boneca. Então aí ela já tá bem sequinha, como eu joguei o jato de ar quente, o cachinho tá bem ressecadinho, mas ainda não secou completamente, porque leva pelo menos um dia aí para completar essa secagem. Então eu dobrei um pouco mais o tecido para ele ficar mais fofinho, porque eu queria que ela ficasse levemente inclinada. E posicionei aí os cachinhos no lugar que eu queria, bem direitinho. Vou colocar um pouco de algodão também nas laterais para sustentar esses cachinhos. E vou deixar aí de um dia para o outro para completar a secagem dessa parte do cabelo. E se você já chegou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar também um curtir aqui para eu saber que você gostou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, ou se você também usa essa técnica para fazer o seu cabelo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aí eu tô mostrando para vocês, como eu comentei no início, dá para utilizar também um palitinho para fazer esses cachinhos. Esses cachinhos, eles são questão de treino. No começo eles são meio chatinhos para fazer, mas depois de um tempo a gente pega a prática e fica muito mais fácil. E aí eu vou afinando a pontinha e envolvo ele no palitinho. É importante esse palito estar totalmente seco, não ter nenhum tipo de cola. Ele é um palitinho comum de bambu. Ele só é um pouco mais fino do que o palito de churrasco, mas você pode utilizar o de churrasco, um palito de dente, depende aí do tamanho da curvatura do cachinho que você estiver fazendo. Então eu fiz aí alguns cachinhos um pouco menores e um pouco mais fininhos, que eu vou fazer agora a parte de cima desse cabelo. Eu esperei uma parte secar para poder fazer a outra, porque eu queria que esse cabelo ficasse bem legal. O risco de fazer tudo junto é que uma parte pode pesar sobre a outra e aí amassar. E quando a gente deixar paradinho para secar, eles vão grudando um no outro, vão ficando super amassados e às vezes o acabamento não fica legal. Então, para que tivesse um acabamento bem bacana, eu resolvi fazer dessa forma. Aí eu tô cortando as pontinhas das mechas para poder unir aí com esse cabelinho que já tá feito. Vocês podem reparar aí que a marcação ficou bem bacana, que a gente fez antes com a esteca. E o processo é exatamente o mesmo. Eu vou molhar novamente essa parte de cima aí que já tá praticamente seca. Vou colocando os cachinhos, vou posicionando. E em seguida eu vou vir com o pincel modelador e vou unir cada uma dessas mechas na cabecinha da bonequinha. Eu vou aproveitar também, vou deixar aqui o link do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo, para você entrar lá e me seguir, acompanhar o meu dia a dia aqui no ateliê também. Eu tenho postado algumas coisinhas por lá, um pouco do dia a dia, um pouco dos trabalhos que eu tenho feito, então se você quiser me acompanhar, eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link do Instagram. E aí eu vou alisando, vou umedecendo a pontinha dessa mecha e vou alisando para fixar aí na minha cabecinha. Lembrando de manter essas marcações. Como eu disse, a raiz do cabelo dela é um pouquinho crespa, então não faz sentido eu deixar ela muito lisa. E aí eu vou marcando aos poucos com o pincel modelador e vou fixando mechinha por mechinha. Vale lembrar novamente que essa massa ela vai encolher depois de seca, então é importante colocar bastante cachinhos, porque a tendência é ele ficar mais murchinho depois que secar. Ele vai encolher tanto na espessura dele, quanto ele vai encolher no comprimento também. Então eu tô levando isso aí em consideração e colocando bastante cachinhos um do lado do outro para não ficar com nenhum espaçamento. E para finalizar aí, nós vamos fazer a parte da frente do cabelinho. Vocês podem perceber aí que ela ficou com bastante espaço de testa aí na frente. Então eu vou colar algumas mechinhas e também vou fazer um enxerto de massa da mesma cor marrom aí, para poder preencher esse espaço e não ficar com esse aspecto como se ela fosse carequinha na frente. Então eu vou colocando aí algumas mechinhas e nessas aberturinhas que fica na lateral, eu vou preencher com uma cobrinha de massa. Lembrando sempre de alisar muito bem, de umedecer bastante e de reforçar as marcações
conforme for secando. E está chegando ao fim a nossa aulinha, tá quase pronto aí o nosso cabelo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham conseguido fazer. Se vocês conseguirem fazer, me marca no Instagram que eu vou repostar todos. Para finalizar, nós vamos colocar aí a parte da frente desse cabelinho, que é uma cobrinha simples de massa, só para preencher esse espaço de testa aí, ficar mais harmônico. E tá pronta a nossa bonequinha super fofa. Se você gostou desse vídeo, comenta aí para eu saber e não esquece de se inscrever aqui no canal e ajudar o YouTube a levar esse vídeo para outras pessoas também. E se você tiver sugestões de vídeo, pode colocar aí nos comentários também, que eu quero ouvir vocês, quero saber o que vocês querem aprender aqui no canal. É isso, gente, obrigada. Até o próximo vídeo, eu espero vocês aqui.